homilia. O que é homilia? O que significa a homilia dentro da missa e o que traz de benefícios para a gente? Primeiro a gente vai ver esse texto que é retirado da própria coluna da revista Brasil Cristão e a gente desenvolve a nossa conversa através dele. A palavra homilia significa conversa familiar. Por isso, ela é uma atualização da palavra de Deus. Padre Air. E aí? Homilia. Vamos começar bem do início da conversa. Eu acho que se as pessoas estivessem aqui, um bom número de pessoas estivesse aqui onde eu estou, eles iam fazer a seguinte pergunta: homilia e sermão, tem diferença? Então, é uma questão até, eu acho que bem lógica essa pergunta, e quem tem casa geralmente coloca isso. Na verdade, o importante das duas coisas é a mensagem de Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus como mensagem para aquela pessoa que está ouvindo. Agora, sermão é bem diferente porque, na verdade, o que se tem que colocar na cabeça das pessoas é que o que o padre faz não é sermão, é homilia. Então, a convenção com o tempo, até mesmo a gente conversava um pouco sobre isso, quando o padre aparecia nos lugares, nas cidades, assim, demorava muito para ir. Então, a palavra do padre era a autoridade, ainda é, não é, em muitos lugares, era a autoridade do lugar. E assim, então, ele aproveitava nessas poucas passagens, nesses lugares, e tudo aquilo que o padre dizia era visto como uma atualização da vida da pessoa, era visto como um momento em que as pessoas ouviam aquilo que deveriam ouvir, o padre chamava atenção, puxava a orelha. Então, acabou criando uma questão muito negativa da palavra do padre. Porque aí fala a palavra sermão e tem gente que usa essa nomenclatura ainda, né? Vamos te dar o sermão. Vou lá o sermão, aí soa como negativo, não é, mas padre? Não é muito correto. O importante é as pessoas entenderem que é a homilia, ou seja, é a palavra do padre. Seria até mais incomum e mais interessante se a gente pudesse, olha, agora o padre vai falar. Ao invés de assim, a homilia. Suaviza, né? Porque isso que o Padre Nilson colocou, eu achei interessante. É muito legal Conversa isso, né? familiar. Sabe quem que me lembra isso? Me lembra o Padre Zezinho. Porque as canções do Padre Zezinho, elas têm muito isso, essa de conversa familiar. Né? Onde na conversa familiar, o pai ensina, a mãe ensina, o filho acaba aprendendo, aí acaba ensinando. A utopia a gente já lembra, na hora, né? Exatamente. Então, por isso, assim, entre sermão e homilia, o sermão fica uma questão muito negativa. Eu prefiro que as pessoas hoje compreendam a palavra do padre, né, a homilia, como um momento de reflexão, atualização da palavra. Porque a gente tem feito, e tem sido muito bom a resposta das pessoas, a sua resposta, a missa parte por parte, né? A gente já fez o início da missa, o sinal da cruz, o ato penitencial, e agora a gente parte para esse rito da palavra. Padre, explica direitinho para a gente, no contexto ali da Santa Missa. Você diz assim, as partes específicas? É para a gente chegar na homilia. Ah, tá. Então, toda vez que para se entender, toda vez que o padre vai preparar a homilia, ele tem que se basear, em primeiro lugar, nas três leituras, perdão. Na primeira, no Salmo e no Evangelho. Geralmente, a primeira leitura com o Evangelho, elas estão exatamente em consonância. Então, quando o padre vai conversar com as pessoas pela homilia, ele vai justamente buscar significar aquelas leituras no contexto de hoje. Primeiro é importante que ele dê o que a gente chama de exegese, ou seja, ele busca um pouco o que acontece naquela palavra de Deus, qual é o significado de todas aquelas coisas que ele está lendo ou que as pessoas vão ouvir, e a partir disso ele tenta significar isso na vida da pessoa. A gente sempre aprende uma coisa, eu nunca me esqueci disso quando eu fiz teologia. O meu professor, ele dizia assim, a homilia ela tem que ter 10 minutos. Passou de 10 minutos, ela cansa, e cansa mesmo. Até pra gente que é padre, quando você ouve um outro padre falando muito... Mais de 10 minutos. Mais de 10 minutos cansa. Então, o que a gente aprendeu? Assim, olha, 3 minutos de introdução, né, de contemplação. Assim, separando, né? Mais ou menos, né? 3 minutos de aprofundamento desse tema. E 3 minutos para você tentar dar uma síntese de tudo isso e 1 minuto para você concluir. Tudo aquilo que você falou em 9 minutos. E é muito tempo, é muito tempo. 10 minutos você consegue falar de Deus, da palavra de Deus, consegue atualizar aquilo que você ouviu e consegue colocar na prática
para as pessoas entenderem um pouco aquilo que a palavra de Deus disse. E na sua prática, lá no santuário, né? Sim, onde o senhor, Nossa Senhora do Sagrado Coração, nossa, Vila Formosa. olha que beleza, né? Nossa Senhora do Sagrado Coração. Aliás, eu tenho uma imagem que eu ganhei do Padre Air, Exatamente. que está lá em casa e a gente reza e invoca Nossa Senhora do Sagrado Coração. Faça isso muitas vezes por dia. Nossa Senhora do Sagrado Coração, me leve ao coração de Jesus. Eu tenho falado isso e graças a Deus, que bom. Ela faz o que tem que fazer, porque ela é mãe, né, Padre Air? E nessa experiência ali, no santuário são milhares de pessoas, não é, Padre? O que a gente tem visto assim, nós temos lá no santuário, por exemplo, são 5 missas aos domingos, não é? São 3 missas. Sempre cheias, sempre lotadas. Sempre cheias, graças a Deus. Então são 3 missas pela manhã, 2 à noite, né? 18, 19 e 30. Quando as pessoas vão para a missa, a gente tem que pensar muito nisso, a gente que é padre. Se tem 500, 600 pessoas dentro da sua igreja, por exemplo, você que é padre, que nos acompanha, pense em preparar de fato aquilo que você vai dizer para as pessoas. Porque na nossa prática ela é assim, quanto mais breve, que eu digo assim, não é você sintetizar demais também, é você usar esses 10 minutos que você tem, aprofundar, ler, ouvir a palavra de Deus em primeiro lugar. Uma coisa importantíssima, Maria do Rosário, a gente tem que pensar na homilia quando você prepara para a gente mesmo, nós enquanto padres. Quer dizer, então, primeiro ela atua no seu coração. Claro. A homilia ela tem que partir da minha vida. Por exemplo, aquilo que eu percebo que, olha, toca nesse ponto, naquele ponto, eu tenho certeza que vai tocar em você também. De outra maneira, ou talvez alguma coisa que eu vá dizer toque você de uma outra maneira do que a outra pessoa. Mas primeiro aquilo tem que ter eco em mim, senão perde um pouco o sentido, não é? Senão eu vou ser simplesmente um repetidor da palavra. Tanto que talvez a gente entre nesse assunto, a preparação da homilia, ela é importantíssima. Porém, a homilia, entenda bem, ela sempre tem que estar sob o ponto de vista do Espírito Santo. Eu posso preparar muito bem a minha homilia. Se eu não ofereço essa homilia ao Espírito Santo, ela não tem muito sentido. Porque é a partir desta ação do Espírito Santo que eu vou dizer de fato, ou não, aquilo que eu preparei. Aquilo que Deus quer, né? Exatamente. Olha só, que interessante, que importante o que nós estamos ouvindo de um sacerdote aqui, daquele que fala em nome de Deus para cada um de nós. E eu conto com a sua participação para esclarecer dúvidas e participar com a gente, dar o seu parecer sobre a homilia. Afinal, somos nós que escutamos a homilia, não é verdade? E dar opinião também, a sugestão. Opinião, também. Sugestão, e eu conto com a sua participação. E aí eu quero fazer o convite para você também participar do sorteio. Então, são 2 sorteios aí que eu vou fazer dos presentes. Eu disse que eram 3, mas eu quero dar 2 presentes juntos. A missa parte por parte e o CD Força da Minha Fraqueza são para aqueles que participarem por telefone. Você tem a chance, por telefone, de participar desse sorteio. E o ofício das horas aí, o pequeno ofício das horas, é para quem participa por e-mail. Você manda o seu e-mail com a sua pergunta, com a sua intenção, com a sua sugestão, com a sua participação e você concorre. E as velas pascais para quem participa da campanha. É muito sorteio e às vezes está bagunçando a sua cabeça. Mas faz a sua participação, que aí no fim a gente dá o presente para quem o Espírito Santo quiser, indicar, não é verdade? Exatamente. Para quem ele quiser. E a gente volta daqui a pouco com mais sabedoria do Padre Air, que vem falar em nome de Deus para cada um de nós sobre o nosso assunto de hoje, a homilia. Até já. Vivencie melhor a sua fé. Aprofunde o assunto no curso Ano da Fé, apresentado pelo Padre José Allen, na coluna Notícias do EAD, na página 29 da sua revista Brasil Cristão.